Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Ibovespa superou os 94 mil pontos e bateu um novo recorde. Para se ter uma ideia, a Vale, que é uma empresa exportadora, tem um peso extremamente importante no Ibovespa, começou o dia em queda, subiu ao longo do dia e contribuiu para essa subida do Ibovespa, esse novo recorde. O último recorde tinha sido agora, no dia 10 de janeiro, quando a Bolsa tinha terminado o dia também pela primeira vez acima dos 93 mil pontos, agora 94 mil pontos, bem acima dos 94 mil. O dólar caiu e fechou abaixo dos 3,70, voltou aquele patamar de 3,69. Indicadores de varejo aqui no Brasil estão apontando que o varejo se recuperou no ano passado, com um crescimento importante. Claro, quem divulga verdadeiramente os números de varejo, ou seja, os dados consolidados, é o IBGE. Aqui um indicador, por exemplo, de consulta de CPF, de pessoa que está realmente querendo comprar. Esses números apontam um crescimento do varejo no ano passado. Caiu o número de falência de empresas em 2018, é o menor índice desde o histórico medido pela Serasa Experian. E no estúdio o assunto são as fintechs. O cenário econômico está no ar. A China divulgou hoje os números sobre a sua economia. Alguns indicadores mostram desaquecimento da economia chinesa. Vai crescer menos, indica realmente que pode crescer menos, porque só para se ter uma ideia, os dois índices mostram justamente um crescimento menor das compras chinesas e também das exportações chinesas, ou seja, importações e exportações menores. Isso, obviamente, interfere na economia do mundo todo. As bolsas asiáticas terminaram em queda, teve mau humor nas bolsas internacionais como um todo. A Bolsa Brasileira foi uma exceção e o assunto é doméstico. A Bolsa Brasileira bateu esse novo recorde justamente pelo assunto doméstico, ou seja, a proposta de reforma da Previdência, que deve ser enviada pelo governo na semana que vem, ou apresentada ao presidente Jair Bolsonaro e depois enviada ao Congresso na semana que vem, tudo indica será um modelo mais forte, ou seja, de uma reforma mais conservadora, olhando evidentemente para os números das contas públicas, com maior capacidade de solvência fiscal das contas públicas e com um período de transição menor. Isso veio para o mercado e isso traz uma perspectiva de melhora para o ambiente econômico brasileiro. Por isso a gente vê o Ibovespa hoje, aqui olha, com crescimento de 0,87%, pela primeira vez acima dos 94 mil pontos durante o dia e no fechamento também, 94.474 pontos. Várias ações subiram, as dos bancos subiram. Eu fiz menção agora há pouco sobre a Vale. A Vale estava sendo impactada inicialmente no começo do dia pelo mau humor chinês, dos números chineses, mas depois se recuperou e teve um pequeno crescimento agora no final do dia, tem peso importante no Ibovespa e subiu. O dólar, por exemplo, terminou abaixo, uma queda hoje de 0,41% a R$ 3,69. Vamos entender um pouquinho agora o momento do Brasil, mas sobretudo que hoje nós tivemos esses números da China e eles impactaram, por exemplo, nos números do petróleo. O petróleo caiu hoje no mercado internacional e, detalhe, isso implicou também numa queda dos números das ações da Petrobras. Das grandes empresas brasileiras negociadas aqui, das maiores, a Petrobras provavelmente foi a única que teve uma queda e isso está explicado justamente por esse preço menor do petróleo. Mas vamos lá. A China desacelerou em dezembro, as exportações caíram 4,4%, ou seja, a capacidade da China vender para o mundo caiu 4,4% no mês de dezembro. E as importações, ou seja, o que a China consome do mundo para produzir bens, o que obviamente uma coisa está ligada à outra, caiu 7,6%. Isso tudo está indicando um crescimento menor da China. A China não vai ter recessão, nada disso. A China não vai ter um crescimento negativo, para usar uma expressão que o mundo econômico usa, que semanticamente não faz muito sentido. Mas a China não vai recuar. O que a China vai crescer é menos. Só que 1%, por exemplo, um ponto percentual menos no crescimento chinês, ou qualquer coisa no crescimento chinês a menos do que estava se vendo, e
ainda um outro detalhe, não expandindo como sempre tem expandido nos últimos tempos, isso obviamente implica em muita coisa nas empresas pelo mundo, na economia mundial. A China é a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, está negociando um acordo para encerrar de vez essa guerra com os Estados Unidos, a guerra comercial. Vamos lá, por causa desse crescimento menor da China, lá em dezembro já impactou, por exemplo, a previsão de a previsão de petróleo futuro. A cotação hoje do Brent, para você ter uma ideia, que é o petróleo negociado em Londres, referência do petróleo no mundo inteiro, caiu 2,27% a 59 dólares e 12 centavos. Se lembra no ano passado que a gente falava de um barril do petróleo a quase 80 dólares, passou inclusive dos 80 dólares, chegou a 82, 83 dólares? Pois é, agora nós estamos falando de um dólar a menos de 60 dólares. Hoje, para você ter uma ideia, caiu esse valor do dólar, do petróleo, perdão, do barril do petróleo, caiu, para se ter uma ideia, mais de $1. E se a gente olhar para o petróleo do texano negociado em Nova York, caiu para 50 dólares e 67 centavos. Quase $1 também, queda de 1,78%. Voltando ao caso brasileiro, falando das expectativas econômicas daqui, aqui nós estamos sendo movidos sobretudo ao noticiário doméstico do novo governo, dos planos da nova equipe econômica, sobretudo num projeto de reforma da Previdência maior, de contenção de gastos do governo. O governo hoje consome muita poupança interna, ou seja, o governo busca dinheiro no mercado para se financiar, porque a realidade brasileira hoje é que nós somos um governo é deficitário, a gente vai gastar mais do que arrecada. Foi assim nos últimos anos e este ano também será, mas quando se apresenta planos econômicos para o governo deixar de ser deficitário, ou seja, ele gastar só o que ele arrecada e, na melhor das hipóteses, até economizar recursos, ou seja, fazer superávit, isso indica planos que apontam para esse caminho, mostram uma recuperação da economia do país e, claro, mexem com o psicológico dos investidores, que demonstraram isso no Ibovespa hoje com uma alta muito importante, levando-se em conta que o mundo hoje teve de bolsas caindo para todo lado. Vamos lá. Mas as expectativas econômicas divulgadas hoje pelo Banco Central são do Boletim Focus, sempre às segundas-feiras. O IPCA, por exemplo, há 4 semanas de previsão de inflação para este ano era de 4,07, agora já caiu para 4,02. Da semana passada, uma oscilação muito pequena, né? Aliás, subiu, perdão, para 4,02, mas aqui nós estamos praticamente na estabilidade. Se eu comparar de 4 semanas para hoje, para a semana passada, ou seja, tem uma queda razoável de 4,07 para 4,02. O câmbio continua com 3,80, na verdade está bem mais baixo hoje. Isso são previsões para o final deste ano, né? Se a gente olhar agora, por exemplo, as expectativas econômicas em relação à PIB, produção industrial, a produção industrial continua acima dos 3% e o PIB teve um leve aumento de 2,53% para 2,57%, superando inclusive o número que se tinha lá atrás. Aqui já é uma melhora em relação ao PIB. Está se esperando justamente a recuperação, qual foi o tamanho da recuperação econômica do ano passado. Nós já nos recuperamos em 2017, o PIB cresceu um pouco acima de 1%, e depois temos agora uma expectativa de um crescimento maior. As estimativas econômicas que se tinha em relação ao ano passado eram realmente mais baixas. Agora a gente está falando de qual é a possibilidade de crescer este ano. Este ano agora a previsão, por exemplo, do mercado é de pouco abaixo de 2,6%, 2,57%. Algumas estimativas apontam um crescimento em torno de 1,5%, 1,6% este ano. Você se lembra que no final do ano passado nós tivemos algumas revisões para baixo, inclusive as oficiais, tanto do Banco Central quanto do governo, do Ministério da Fazenda. Mas aqui nós temos já um começo de recuperação econômica. Bom, vamos falar sobre a inflação da terceira idade, porque ela teve, se eu fizer comparação com a inflação oficial, o IPCA de 2018, nós divulgamos na semana passada, foi feito pelo IBGE, a inflação de 2018 ficou em 3,75%. Esse índice metido pela Fundação Getúlio Vargas é um índice que mede exatamente a inflação da terceira idade, ou seja, famílias formadas por pessoas acima de 60 anos. E aqui a inflação cresceu um pouquinho mais, 4,75%. O que quer dizer um índice em relação ao outro? Obviamente que as necessidades das pessoas são diferentes. Diferentes porque elas têm aspirações diferentes, diferentes porque elas têm idades diferentes e necessidades diferentes. Ou seja, por exemplo, se eu subo muito o valor de remédios e planos de saúde, que são normalmente mais caros para pessoas mais idosas, essa inflação tende a subir mais.
essa inflação localizada para pessoas acima de 60 anos. Os itens que determinado grupo social consomem, eles podem ter uma inflação diferente. O que eu fiz menção aqui, com muita frequência faço menção, cada um tem a sua inflação pessoal. Na média, no Brasil, a inflação oficial ficou em 3,75%. A inflação da população acima de 60 anos ficou um pouquinho, um ponto percentual acima, 4,75%, porque este é um grupo de pessoas que tem, obviamente, necessidades diferentes da média da população brasileira. Bom, vamos seguir aqui porque uma nova pesquisa, daqui a pouco eu vou falar sobre endividamento de famílias no Rio de Janeiro, mas eu tenho outro dado aqui, deixa eu só me ver, a recuperação judicial de empresas e também o número de falências caiu no ano passado. A recuperação teve uma oscilação muito pequena. As falências, sim, tiveram uma queda importante ao menor nível observado desde que quando começou a fazer essa medição, a Serasa Experian, responsável justamente por essa medição. A Vanessa Casalino está conosco e tem detalhes. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Dados que, segundo a pesquisa, demonstram o efeito prolongado da demora na recuperação da economia. 2018 chegou ao fim com 1.408 pedidos de recuperações judiciais, uma queda de 0,8% em relação a 2017. As micro e pequenas empresas lideraram, seguidas das médias e depois das grandes. Em dezembro do ano passado, na comparação com novembro, o recuo foi de 5,9%, mesmo percentual em relação a dezembro de 2017. Na comparação com o recorde histórico, que foi em 2016, o recuo foi de 24,4%. Já no que se refere a pedidos de falência, foram 1.459, uma queda de 14,6% em 2018, ante 2017. Na comparação com dezembro de 2017, melhor, na comparação dezembro de 2017 com dezembro de 2018, a alta foi de 1,9%. De acordo com a Serasa, o acumulado de janeiro a dezembro do ano passado é o menor na série histórica, como você disse, neste caso, desde 2014. Aqui, as médias seguidas das micro e das pequenas lideraram. Segundo os economistas da Serasa, a manutenção do índice de pedidos de recuperação judicial em 2018, praticamente nos mesmos níveis de 2017, demonstra o efeito prolongado da estagnação da atividade econômica no país, o que impactou o desempenho empresarial. E isso ainda, segundo a Serasa, afetou micro e pequenos, gerando retração e aumentando também as dificuldades financeiras, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Só fazendo uma menção sobre as bolsas internacionais, a Bolsa Brasileira foi num caminho contrário, subiu, bateu um novo recorde hoje, acima dos 94 mil pontos. Olha, as bolsas americanas estão caindo, tanto Nasdaq quanto Dow Jones. Londres caiu mais cedo. E eu tenho também as bolsas de Tóquio, Hong Kong, Seul, Xangai, todas, e Taiwan. Todas caíram, fecharam bem mais cedo, evidentemente vão abrir daqui a pouco, vão reabrir daqui a pouquinho, mas o mercado brasileiro hoje, o assunto doméstico de previdência, de perspectivas positivas para as contas públicas, elevaram o otimismo dos investidores aqui no país. Bom, o Maurício de Almeida está conosco agora no Rio de Janeiro porque subiu o endividamento das famílias. E o Maurício tem os números. Oi, Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. O levantamento realizado pela FEComércio revelou que 1.420.000 pessoas tinham algum tipo de dívida no estado do Rio de Janeiro no fim do ano passado. Esse número representa uma estabilidade quando comparamos os meses de novembro e de dezembro. A taxa de endividamento fechou o ano com um índice de 60,3%. Em relação a dezembro de 2017, isso representa uma queda de 3 pontos percentuais. O cartão de crédito continua sendo o principal meio de endividamento das famílias, que foi mencionado por 75,1% dos entrevistados. Em seguida, as principais dívidas são com os carnês, com 10,9%, e os financiamentos para comprar carros, com 9,6%. Já a inadimplência apresentou queda no fim de 2018. O tempo médio de contas em atraso era de 58,6 dias, o que foi o menor desde 2014. Em dezembro, houve queda no comparativo com novembro, quando o tempo médio de atraso era de 61,3 dias e queda ainda mais significativa em relação a dezembro de 2017, quando as famílias estavam inadimplentes por 67,6 dias em média. Ou seja, um sinal que depois de tanta turbulência, a situação econômica aqui no Rio de Janeiro está começando a melhorar. Piotr.
Muito obrigado, Maurício. Estar endividado não é um problema. Eu sempre falo isso aqui no cenário econômico. O problema é estar inadimplente, é não ter recurso para pagar e aí, obviamente, ir para a inadimplência. Aliás, estar endividado indica até, por exemplo, que as pessoas estão dispostas a consumir, estão confiantes que vão conseguir pagar. Eu sempre tenho também esse olhar para o endividamento. Obviamente que isso se tornar insolvente no futuro passa a ser uma inadimplência, aí o que era endividamento e uma notícia boa passa a ser uma notícia ruim. Vamos falar agora sobre expectativa. Pelo menos um indicador do varejo de 2018 demonstra que o varejo está se recuperando também. Claro que não se recuperou ainda os níveis do pré-crise, lá em 2013, 2014. Mas há um sinal muito claro de melhora em relação ao varejo. A gente vai ter os números do IBGE divulgados nos próximos dias. A gente vai ter exatamente a divulgação de quanto foi o crescimento do varejo no ano passado. Mas tem um indicador aqui, que está aqui, olha, é do SPC Brasil, da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. A medição é feita pela consulta CPFs. Quando uma loja faz uma consulta a um determinado CPF, é porque tem um comprador querendo comprar a prazo e, portanto, a loja vai verificar se ele é um bom pagador, se ele tem condições, se você tem condições, por exemplo, de oferecer crédito para aquela pessoa. E o aumento em 2018 foi de 2,8%, superou isso aqui, evidentemente, em relação a 2017. Eu tive mais consulta, mais gente disposta a comprar, que foi a loja, foi feita uma consulta do CPF. Então, esse número de consultas a CPFs, que é o grande medidor desse indicador aqui do SPC Brasil, teve um crescimento de 2,8%. Foi o maior desde 2014. Ou seja, uma recuperação já a níveis, se a gente comparar, por exemplo, dos níveis pré-crise. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre fintechs aqui no cenário econômico. Há muita inovação nessa área, aliás, são as fintechs que têm chamado a atenção do setor de bancos e feito o setor de bancos trabalhar. Tudo isso a gente fala logo depois de intervalo aqui no cenário econômico. Eu volto em instantes. Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre as startups do mercado financeiro, sobretudo as fintechs de crédito. O Fábio Neufeld está comigo aqui no cenário econômico. Obrigado, eu pronunciei corretamente o seu nome, é isso? Fábio, seja bem-vindo aqui. Obrigado. As fintechs têm crescido e têm crescido de forma importante, mas o que mais me chama a atenção é a percepção das pessoas de vantagens que as fintechs trazem para a vida moderna delas, para as necessidades que elas têm hoje, se comparado ao que elas tinham, por exemplo, dos bancos convencionais, que também estão se mexendo nesse sentido. Com certeza. Com certeza. A gente sente, é engraçado que como associação a gente percebe que tem muita gente que já trabalha com alguma fintech, que já opera, já usa alguma fintech e às vezes nem sabe de tão cômodo que é, pensa que é um banco ou que é só mais um aplicativo. E na verdade, por trás tem uma fintech, tem uma empresa estruturada que está prestando um serviço financeiro, substituindo um produto bancário tradicional ou um banco tradicional, mas já trazendo comodidade para a população. Bom, ele pode saber que não é uma fintech, mas que ele não está pagando taxa, ele já descobriu, não é isso? Com certeza. O benefício é a primeira coisa que é percebida. Então, a gente tem muita fintech conhecida, por exemplo, de cartão de crédito. O Nubank é hoje uma das maiores fintechs do Brasil. Uhum. Quem não quer ter o cartão roxinho, né? É uma fintech, né? E é um cartão de crédito. Sem anuidade, com um atendimento diferenciado, com uma experiência do usuário que a gente fala bem diferenciada. Então, para o usuário final, todo mundo quer ter o cartão roxinho. Agora, levando-se em conta que nós vamos ter, e os indicadores mostram uma recuperação do crescimento da economia, e sobretudo se nós tivermos êxito na reforma da Previdência, uma recuperação da economia como um todo de longo prazo, porque eu vou trazer solvência fiscal para as contas do governo, ou seja, o governo vai deixar de ser um demandante de crédito no mercado, esse dinheiro vai ficar aí e, obviamente, eu tenho que emprestar para alguém. Sim. Banco, fintech nova de crédito e tudo mais, que é exatamente a área da sua atuação. Qual é a perspectiva de crescimento disso? Porque no Brasil eu tenho um negócio muito claro chamado demanda reprimida. As pessoas estão dispostas a comprar. Sim. O que elas não tinham era recurso para fazer e, obviamente, a perda do emprego trouxe, na verdade, um medo gigantesco de consumir. E só se consome por necessidade. Qual é a perspectiva do setor levando-se em conta essa nova realidade? Eu acho que a melhor palavra que define é exponencial. A nossa expectativa para esse ano é que todas as fintechs cresçam de forma exponencial, porque como você bem falou, por exemplo, no nosso caso na Kavod Lending, a gente financia empresas pequenas e médias com recurso de investidores. Então a gente junta as pontas, onde pessoas remuneram melhor o seu dinheiro do que hoje deixar
numa Selic que rende hoje 6,5% ao ano, e empresas, e a gente vê isso muito bem alinhado com o que você falou, que o empresário estava represando o investimento. Ele queria investir, queria crescer, mas com a incerteza que vinha até o ano passado, o empresário não colocava de fato o capital para trabalhar. E agora a gente tem uma demanda de crédito crescente, uma demanda de pessoas sabendo que precisa investir o seu dinheiro em coisas mais produtivas e, portanto, mais rentáveis. Então, a gente espera que a gente conseguindo atender essa demanda, seja possível prestar um melhor serviço para a população, prestar um melhor serviço para o empresário e fazer a roda da economia girar e a economia crescer como um todo. Então, a gente tem visto muito isso. E tem muita gente disposta a colocar dinheiro em fintech de crédito? Bastante. Porque, obviamente, ele vai ter uma remuneração muito melhor do que ele teria se aplicasse no mercado financeiro. Ou seja, alguém que tem recurso sobrando está disposto a emprestar. E o outro lado também está querendo um dinheiro que seja com uma taxa de juros muito menor do que essa coisa escorchante que a gente vê nos bancos aí. Exato. Essa queda é bastante acentuada nessa taxa? A diferença é grande. Assim, tomador para o tomador? Para o tomador, no nosso caso, por exemplo, em média é 40%, 50% mais baixa do que ele consegue em bancos, sem falar o fato de que a gente não tem aquela venda cruzada, né, que a gente fala. Então, quando a empresa vem buscar um capital de giro, ela não tem que contratar um seguro, não tem que fazer a folha de pagamento, a cobrança, que normalmente os bancos colocam isso como uma condição ou uma reciprocidade, que é chamada. E na outra ponta, o investidor... Que é venda casada. Não é exatamente uma venda casada, mas assim, o gerente costuma pedir uma reciprocidade para ajudar no volume de negócios com o banco e aí conseguir melhores condições no crédito. E que nem sempre o crédito é numa condição justa, que a gente fala, né, em relação ao risco. Na outra ponta, os investidores, eles não estão acostumados mais a ter uma taxa de juros tão baixa remunerando o seu dinheiro com baixo risco. Né? Todo mundo é acostumado, a gente brinca lá que o brasileiro é acostumado a 1% ao mês. Né? E remuneração de 1% ao mês hoje em dia é muito boa, muito acima do CDI e da Selic. Então, conseguir juntar essas pontas, encontrar uma taxa média que é boa para o investidor e boa para a empresa que precisa de crédito, você consegue acertar uma equação de forma que fica com um risco adequado e uma remuneração adequada para as duas partes. Então, tem demanda dos dois lados. Tem muita gente que não aguenta mais ver o dinheiro rendendo 0,5, 0,6 ao mês. Então, busca remunerações melhores. Não tem jeito. Quanto maior o risco, maior o retorno. Mas existe uma equação onde o meio termo se encaixa bem. E onde entra, por exemplo, o rating de crédito das pessoas? Ou seja, porque muita gente foi expulsa do mercado bancário, porque os bancos exigem muitas coisas e as pessoas não tinham condições. Só que a gente que tem um histórico bom, não o recente, porque o recente nem o Brasil tem um histórico bom. Com certeza. E eu não raro faço menção aqui, falo, olha, mas eu não posso separar as pessoas da realidade do país. Verdade. As pessoas que estão inadimplentes nos últimos 2, 3 anos, o país também está inadimplente, o país está gastando mais do que arrecada, ou seja, e teve uma crise econômica pesada. Bom, como é que eu consigo juntar essas pontas, mesmo que alguém que tenha um histórico recente ruim, mas tem um histórico de longo prazo muito bom? Eu puno essa pessoa ou eu dou a ela uma segunda chance? Na verdade, o mercado financeiro tradicional acabava deixando essas pessoas meio excluídas mesmo e algumas outras que nem esse histórico não têm, mal atendidas ou não atendidas. E esse é um trabalho muito legal que algumas fintechs têm feito. Falei do Nubank. Aqui o Nubank é um que foca muito nesse público desbancarizado ou com pouco acesso a bancos. Tem outros concorrentes do Nubank, tem a Trig, tem a Avante, que faz um trabalho no Nordeste muito bacana de abrir conta para desbancarizado, dar crédito para desbancarizado. Tem o Banco da Maré, no Rio, que faz um trabalho muito legal de inclusão bancária. Então, tem algumas fintechs que, usando a tecnologia, conseguem ter uma análise preditiva de probabilidade de inadimplência e de histórico, de análise de histórico de pagamento, tão bom quanto ou até melhor do que os bancos, tendo em vista que essas fintechs estão crescendo e a inadimplência continua controlada. Então, o uso da tecnologia está auxiliando a fazer um mesmo trabalho que os bancos já fazem há anos no Brasil, de forma mais intuitiva e até mais assertiva. Porque se eu olhar para os índices recentes, eu os divulgo aqui com muita frequência, o que eu tenho, por exemplo, em dezembro eu tive muita economia de recurso aplicada em poupança, porque o sujeito sabia que tinha que pagar as contas de janeiro, as famosas contas do começo de ano. Sem dúvida. É uma mudança conceitual. As pessoas, quando tiveram chance de guardar, guardaram. Mas a gente disseminou uma ideia de que o brasileiro gastava demais, era um inadimplente por natureza, para usar uma expressão popular, um caloteiro.
Não é essa a média das pessoas? Não, muito pelo contrário. A própria inadimplência dos bancos, ela está bem controlada. Se você for olhar os dados do Banco Central, em termos de inadimplência de pessoa física, óbvio, ela vem crescendo. O país, como você bem falou, o país inteiro vem passando por uma crise, o desemprego teve em alta nos últimos anos. Então, óbvio que a inadimplência subiu. Mas não é uma coisa explosiva e que não é isso que está trazendo, por exemplo, um risco de colapso do mercado financeiro. Então, as fintechs conseguem, dentro dessa gama de empresas que estão, vamos dizer, de pessoas que estão aí beirando a inadimplência ou até inadimplentes, conseguem refinanciar, consegue fazer um crédito mais barato para ele pagar dívidas antigas e arrumar a sua vida financeira. Tem fintechs de gestão de vida financeira, então você consegue dar acesso à sua conta e a fintech te diz, olha, você está gastando demais aqui, está sobrando ali, você consegue reequacionar esse balanceamento e aí vai te fazer sobrar dinheiro no final do mês com o uso da tecnologia. Tecnologia a favor do consumidor. Com certeza. Fábio, obrigado pela gentileza. Sucesso. Foi um prazer. Agora, neste ano novo. Obrigado pelo convite, foi um prazer. E queria convidar todo mundo aí a conhecer mais as fintechs, a conhecer a associação. De novo, a gente quer trazer um produto melhor para o mercado. Associação Brasileira de Fintechs, AB Fintechs. O cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.